Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 3. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Posso ler? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Amém, irmãos. Pode tomar assento, dar uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A diaconisa Raquel apresentou a palavra da noite. E esta é uma palavra bem conhecida, né, irmãos? Tiago, capítulo 3, que fala a respeito, né, da língua. E aqui no título está como dominar a língua. E quando Tiago escreveu esse texto inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, não se trata evidentemente da língua física, né? Aqui Tiago está falando da língua como um exaurimento, né? Porque a palavra fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Até eu separei o texto aqui, está em Mateus 12:34, que na parte B fala: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então não é a língua em si, né, irmãos, que é o determinante das coisas ruins, e sim o que está dentro do nosso coração. Porque na palavra do Senhor, quando fala coração, fala de todo o nosso interior, de todo o nosso, né, entendimento. Não fala apenas só do coração. Então a língua aqui ela é um exaurimento, irmãos, do que a gente está cheio, do que a nossa alma, do que o nosso espírito, de como está a nossa vida. É por isso que tem pessoas que glorificam o Senhor por uma pequena bênção, né? E tem pessoas que Deus está derramando bênçãos e bênçãos e bênçãos e está questionando e está murmurando. É porque do que o nosso coração está cheio, irmãos, é que vai sair, né, das nossas bocas, como foi falado aqui, água doce ou água amarga. A gente vê pessoas que parecem
navio de guerra, né, cheio de torpedo. Você não pode falar nada que a pessoa já pega, já dispara uma palavra em tom agressivo. Então, o cristão ele não pode ser assim, irmãos. A gente vê pessoas que começam uma discussão, daqui a pouco parte para agressão física, muitas vezes pegam faca, arma de fogo e acaba ali acontecendo uma tragédia. Mas a língua, ela tem o mesmo poder e muitas vezes até mais do que uma agressão física, do que alguma agressão com objeto. A gente vê sonhos sendo destruídos por palavras mal colocadas, relacionamentos entrando em crise ou até mesmo chegando ao fim por não saber, né, o momento de ouvir, o momento de falar, o que falar. Então a língua, irmãos, ela tem conduzido as pessoas tanto, né, para dificuldades, quanto também tem conduzido para coisas muito boas. Porque se a gente for ver, desde o começo do culto, teve a oração, teve os louvores, agora está tendo a palavra, posterior vai ter a oração, e nós estamos usando o que? A língua. Então hoje nós estamos usando a língua para louvar e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então é isso que tem que ser, irmãos, na vida do cristão. Eu muitas vezes, quando eu li esse texto, eu entendi como uma repreensão, mas se a gente for pensar bem nos finais, né, principalmente no versículos 9, 10, no 11 e no 12, a gente vê que Tiago está nos convidando para a gente deixar o Espírito Santo usar a nossa língua, para que cada vez menos a gente deixe, né, a nossa natureza carnal de lado e deixe o Espírito Santo, né, usar a gente na obra do Senhor. Porque toda vez, irmãos, que a gente quer falar por nós, a gente acaba sendo errantes, a gente acaba muitas vezes até sem querer ofendendo pessoas, e muitas vezes a palavra, quando ela é falada, é tipo um travesseiro, né, cheio de penas. Se você jogar no ventilador ligado e aquilo espalha, não tem mais como reparar. Aquele mal que foi feito é muito difícil reparar. E muitas vezes, irmãos, a gente coloca pessoas em dificuldades e ofende pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, no nosso agir, no nosso pensar. É por isso que, irmãos, antes da gente falar, a gente tem que deixar o Espírito Santo falar no nosso interior. Porque se a gente deixar o Espírito Santo falar no nosso interior e a gente for obediente também, não adianta o Espírito Santo falar e a gente, não, eu vou falar o que eu estou sentindo. E aí a gente acaba incorrendo em grandes dificuldades. Nos estudiosos, vem a carta de Tiago como provérbio do Novo Testamento. E no livro de Provérbios, a gente vê grandes textos falando sobre a língua, né? No provérbio 21, 23, fala assim: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. E é verdade, irmãos. Se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente não falou coisas e depois a gente se arrependeu? Várias e várias vezes. E, irmãos, aqui também eu não vejo esse texto como quando a gente fala algo que muitas vezes a pessoa se entristece com o que a gente fala. Eu não vejo o texto nesse sentido. Eu vejo mais aqui Tiago falando para a gente tomar cuidado com as palavras que a gente fala, com a intenção de atingir pessoas. Porque é diferente quando você tem uma opinião, a pessoa não gosta, ou a pessoa fala alguma coisa para você, você pensa diferente, você fala diferente. Isso não é disso que Tiago está falando. Porque como um filho, ele chega para o pai e fala: eu vou em tal lugar. O pai vê que não é bom, o pai vai falar: não, ele não vai gostar. Mas ali você falou algo correto. É diferente, irmão, de pessoas que usam, né, o dom maravilhoso que Deus, né, nos deu de falar para atingir pessoas, para magoar pessoas. Muitas pessoas têm seus sonhos ceifados por palavras contrárias que Satanás usou a boca daquela pessoa. A pessoa falou, a pessoa que ouviu recebeu, e depois tem um desdobramento muito grande para a pessoa se libertar, né, daquela palavra contrária que veio na vida dela. Então,
em primeiro lugar, irmãos, a gente não pode deixar Satanás usar a nossa boca, porque Cristo falou isso até para Pedro, né? Aparta-te de mim, Satanás, quando Pedro não vigiou no que falou. Então nós temos que tomar muito cuidado. E outra coisa que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, irmãos, é com palavras que pessoas falam para a gente. Nem tudo aquilo que a pessoa fala vem do Senhor, a gente tem que saber disso. Então quando vier palavras contrárias, principalmente aos nossos projetos, né? Nosso trabalhar na obra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor aí fora, não vamos receber não, irmãos, vamos repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, irmãos, nós estamos aqui essa noite, é porque o Senhor tem um projeto na vida de cada um de nós. E Satanás sabe disso, irmãos, e muitas vezes vai usar pessoas até mesmo próximas, por vezes até da família, para querer jogar uma acusação, uma pedra na gente, e através do que? Da palavra. Então a gente tem que ter discernimento, né? E focar no Senhor, e orar e consagrar nossa vida ao Senhor, para a gente saber não só o que a gente fala, mas também o que a gente recebe na nossa vida. E o versículo 1, Tiago diz, né, aos irmãos daquela época: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque aqui, irmãos, muitos, né, querem estar, né, à frente da obra, e só que não sabe, irmão, o preço que a pessoa que está aqui na frente paga. É um preço muito grande, né? Principalmente a gente vê o pastora que estão na frente. Com certeza, irmãos, a luta deles é muito maior que a nossa. E quando a gente vai subir um degrau na fé, você pode ter certeza que você vai subir esse degrau e a luta vai aumentar. Então a gente não pode olhar para a luta, a gente tem que olhar para o Deus que a gente serve. Porque à medida, irmãos, que a luta aumenta, a gente perseverar no Senhor, as vitórias também aumentam. É só parar, irmãos, para refletir quando você se decidiu passar pelas águas, né? Quantas palavras não veio o contrário? Muitas vezes de pessoas que a gente tem grande, né, estima, a pessoa vem e fala: pensa bem, isso aí, será que é para você? Tentando colocar dúvida na nossa cabeça. Mas, né, aqueles que passaram pelas águas venceram e estão firmes na presença do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam. O 2 diz: porque todos. Então veja, irmãos, que nós vamos continuar, né, infelizmente, muitas vezes falando coisas que desagradam, mas à medida que a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, pode ter certeza, nós vamos falar muito mais coisas que glorificam o nome do Senhor, do que coisas que envergonham nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. É verdade, irmãos, a língua nos coloca o corpo inteiro na dificuldade. Se a gente for capaz de refrear, né, de pensar, aquele 1 segundo que a gente para, pensa, a gente vai evitar grandes transtornos para a nossa vida, e principalmente, irmãos, para a vida do próximo. Porque se a gente fala alguma coisa e aquilo reverte contra a gente, é a gente que causou aquela tempestade na nossa vida. Mas quando a gente fala e atinge o próximo, irmãos, aí é pior, porque aí a gente levou a tempestade para a vida de uma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O 3 diz: ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Então aqui, irmãos, o que Tiago está falando com a gente, é que se a gente souber, né, conduzir a nossa fala, né, a gente vai pegar o nosso corpo inteiro e vai levar o nosso corpo para as coisas que glorificam o nome do Senhor. E ao passo que, se a gente não souber, irmãos, o que a gente fala, deixar, né, fora de controle, a gente vai se colocar, né, em má situação. A gente vê quantos navios, né, principalmente nessa época, não naufragavam por escolha errada do comandante. Ele pegava e ia com o navio por um lado, ali pegava pedras, o navio encalhava e o navio afundava. E aqueles que têm sabedoria, irmãos, escolhem, né,
a parte correta para navegar. E nós, a parte correta é a palavra do Senhor, irmãos. Nós temos, né, que usar a nossa boca, o nosso entendimento, dirigido pelo Espírito Santo. Se a gente der lado para o Espírito Santo nos usar, irmãos, pode ter certeza que a gente vai ganhar alma para nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai no momento que uma pessoa estiver precisando, né, como o pastor sempre fala, a pessoa está ali, na beira do abismo. A gente chega com uma palavra de ânimos, a gente traz aquela pessoa de volta, a gente anima a pessoa na obra do Senhor, a gente traz a pessoa para a casa do Senhor, e ali o Senhor faz grandes coisas. E se a gente não vigiar no que a gente fala alguma coisa e derruba aquela pessoa lá para baixo, lá. E depois para levantar é muito difícil. Então nós temos que deixar o Espírito Santo, irmãos, usar o nosso corpo. É isso que eu vejo, né, nessa mensagem. Tiago nos convidando a deixar o Espírito Santo usar a nossa língua para glorificar o nome do Senhor, para trazer coisas boas, porque nós somos muito bons, irmãos, em julgar. A gente vê o ser humano, ele tem opinião para tudo, né? Qualquer coisa que você vai falar, a pessoa tem uma opinião formada. Mas muitas vezes, para levar uma palavra de incentivo, convidar a pessoa para vir para a casa do Senhor, a gente vê que são poucos. A maioria tem palavras para ofensas, para querer julgar, querer rotular uma pessoa, e não vê, né, irmãos, que muitas vezes aquela pessoa não está precisando de julgamento. A pessoa está precisando de um ombro amigo, de uma palavra, de um versículo bíblico, de um louvor na vida dela, para que ela possa, irmão, naquele momento difícil, superar. E pode ter certeza, irmãos, que os dias maus vêm na vida de todos. A gente vê Elias, derrotou o exército inteiro lá de Baal, e depois uma palavra contrária que Jezabel soltou sobre a vida dele, ele recebeu, ele se acovardou, foi e ficou escondido naquela caverna. Então veja o poder que tem a palavra, sendo que se ele tivesse pensado, venci um exército inteiro de Baal, meu Deus vai capacitar, eu vou vencer essa mulher também. Ele teria vencido, irmãos. Como depois, né, o Senhor mandou o anjo lá, ele se recompôs, ele foi lá e falou o que ia acontecer com ela, e ele venceu. Então veja, irmãos, que é importante, né, a gente sempre dar lado para as coisas de Deus, coisas do Espírito Santo, e não para as coisas do mundo. O 6 vai dizer, o 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. O 6, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. E aqui a gente vê, né, irmãos, que Tiago fala da carreira humana, né, da existência humana. E a gente é o que está vendo nos dias de hoje, aí, as guerras. Muitas das guerras, se tivesse ali a pessoa deixando o Espírito Santo tocar na vida dela, ela ia levar uma palavra de ânimo, uma palavra de controle. E não, a gente vê que cada um quer despejar a sua ira. Aí começa, né, guerra de um lado, guerra do outro. E nós estamos, irmãos, nas últimas décadas, o mundo nunca esteve tão perto de uma guerra mundial como está hoje. A gente vê a guerra de Israel, vê a guerra da Ucrânia, e tem diversos outros conflitos, né? A gente está vendo aqui na América do Sul, a Venezuela quase em guerra. Então a gente vê que o conflito está se espalhando pelo mundo inteiro. E muitos desses conflitos, irmãos, são pelo ego do ser humano, né? O ser humano, ele quer falar, ele quer ter razão, e ele não deixa Deus falar. É ele que quer falar. Aí ele ofende o outro ofende ele, e aquilo ali, irmãos, que começa com uma palavrinha, um fala uma palavra, outro fala outra, começa uma grande discussão e acaba muitas vezes terminando em guerra. E isso também, irmãos, a gente trazendo para o nosso dia a dia, acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente ouve coisas que a gente não merece, de pessoas que a gente está ali querendo ajudar, e a pessoa fala uma coisa e te ofende. Mas
a gente também, irmãos, tem que saber liberar o perdão, porque muitas vezes também a gente ofende pessoas que estão nos ajudando. Só que quando a gente ofende a pessoa, a gente quer o perdão, e muitas vezes quando as pessoas não ofendem, a gente não quer liberar o perdão. Então a gente não é justo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando alguém falar algo que a gente não quer ouvir, tomar cuidado no que a gente vai falar para retrucar. Porque às vezes a pessoa fala, dá uma pequena, joga uma pequena pedrinha em você, você pega e dá uma tijolada na cabeça dela. E você ganhou o que com isso? Não ganhamos nada. Muitas vezes a gente magoa a pessoa que nós amamos só para não engolir um pequeno desaforo. E o cristão, irmãos, não pode ser assim. É muito mais fácil a gente engolir aquele pequeno desaforo, depois, no momento que as coisas se acertarem, ir lá e conversar com a pessoa e falar: ó, aquilo que você falou, eu não gostei, não faça mais isso. Aí, irmãos, a situação resolve. Agora, se a pessoa fala uma pequena coisa, você vai, descarrega um monte de coisa na pessoa. Muitas vezes aquele primeiro problema que a pessoa citou resolve, e aquele tanto de coisa que a gente falou fica mágoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Aqui no ministério, na nossa casa, com os nossos filhos, com nossos pais, esposo, esposa. Tomar muito cuidado, irmãos, com o que a gente fala, para não ficar gerando mágoas, e aquelas mágoas vão se acumulando. A gente vê que os relacionamentos que duram, né, que estão consagrados ao Senhor, são pequenas palavras de ânimos, pequenas palavras de incentivo, que aquilo vai gerando, né, um sentimento mútuo de compreensão naquele casal, do pai com o filho, né, e aquilo ali vai cada vez aumentando. É uma bolinha de neve que vai cada vez crescendo. Então a pessoa olha e vê ao lado dela uma pessoa de Deus, uma pessoa que está com ela nos momentos bons, nos momentos difíceis, e a gente vê que do contrário também é verdade, irmãos. Aqueles relacionamentos que as pessoas se casam se amando, né? E muitas vezes termina o casamento se odiando, porque pequenas palavras contrárias, um vai falando, o outro também não quer deixar por menos, vão falando, e aquilo vai se tornando algo tão grande que destrói, né, algo que Deus construiu, né, que Deus preparou, acaba destruído pelo ego do ser humano, por não saber ouvir, não saber liberar o perdão, não deixar o Espírito Santo do Senhor agir, irmãos. Então é algo muito sério, né, que Tiago está falando aqui. A gente vê, né, o pastor mesmo cita aqui do passado, das dificuldades que teve no ministério. Na casa de Deus, irmãos, tem essas coisas, tem essas brigas, essas disputas de ego, e não era para ter. Aqui Tiago não está falando para ímpio, Tiago está falando para o povo de Deus. Então veja, irmãos, o quanto que a gente deixar o Espírito Santo, né, falar por nós, a gente evita, né, irmãos, uma série de problemas. E aqui no final do 6, né, fala que a língua, ela será posta em chamas pelo inferno. Então não é só a perna da gente que nos conduz para muitos lugares, fisicamente mas a língua também, irmãos, ela nos leva para muitas coisas. Porque tem pessoa que você vai contar alguma coisa para ela, você conta uma bênção que você recebeu, ela fala: eu vou receber uma maior. Você fala: eu comprei um carro, o meu carro é melhor. Aí você não vai mais contar as coisas para aquela pessoa. Então a própria língua daquela pessoa afastou você de falar as coisas para ela. E muitas vezes a gente fala para outra pessoa, e a pessoa sempre tem uma palavra de ânimo, né, uma palavra de incentivo, uma palavra do Senhor, e para essa pessoa sim você vai se aproximar. Então a gente tem que ver, irmãos, como que nós estamos perante aí fora. Será que as pessoas estão olhando para a gente e estão vendo algo de Deus na nossa vida? Ou será que as pessoas estão olhando para a gente e vendo coisas do mundo na nossa vida? Será que quando a gente fala, a gente glorifica o nome do Senhor? Ou se quando a gente abre a boca, a gente envergonha o nome do Senhor? Isso, irmãos, Tiago não está falando para nos julgar aqui. Tiago está falando para nos convidar a darmos mais lado para o Espírito Santo do Senhor usar a nossa vida. E o 7 vai dizer: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido
cheio de veneno mortal. Aqui, irmãos, Tiago está falando da língua, mas como representação, né, do Espírito que habita em nós. Se nós deixarmos o Espírito, né, terreno habitar na gente, a gente vai, muitas das vezes, usar nossa língua para coisas erradas. Mas se a gente deixar, irmãos, o Espírito Santo, né, operar na nossa vida, pode ter certeza que vai sair muitas coisas boas, né, da nossa língua. E o 8 diz, o 9: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. O 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. E Tiago está certo, não deveria ser assim, irmãos. A pessoa que está na presença do Senhor, né, ela tem que cada dia mais buscar a correção dela. Não adianta, irmãos, eu ficar vindo aqui e apontar de dedo para o irmão, para a irmã. Eu tenho que apontar de dedo para mim. Eu tenho que ver que eu posso melhorar, que hoje eu pequei, que amanhã eu tenho condição, se eu deixar o Espírito Santo usar a minha vida, de pecar menos. Eu não vou chegar a 100%, mas eu tenho que ter essa consciência de buscar a melhora. Não adianta, irmãos, eu querer buscar a melhora no irmão, na irmã, se eu não procurar a melhora em mim. A salvação, ela é individual. Se eu não tiver, né, o amor de Deus na minha vida, como é que eu vou derramar o amor de Deus na vida da pessoa? A gente dá, irmãos, aquilo que a gente tem. E na vida espiritual é a mesma coisa. Se o irmão está precisando de alguma coisa, vamos supor que está precisando ali de 10 reais. Se eu tiver os 10 reais, eu posso ir lá ajudar aquele irmão. Se eu não tiver, irmãos, não tem como. E na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Se eu tiver o Espírito Santo, né, operando grandemente na minha vida, eu posso ir lá orar por aquele irmão. Eu posso ir lá levar uma palavra de ânimo para aquele irmão. Eu posso ir lá e levar um louvor, uma palavra. Mas se eu não tiver, irmãos, o Espírito Santo operando na minha vida, fica difícil, irmãos. A gente só dá aquilo que a gente tem. E a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, não precisa pagar um centavo. Basta a gente se consagrar a nossa vida ao Senhor, que o Senhor vai derramando dia após dia mais azeite do Senhor sobre as nossas vidas. O 11, irmãos, e o 12, para finalizar, diz assim: o 11: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Não pode, irmãos. É igual você vai no oceano e vai num rio de água doce. Um é água salgada, o outro é água doce. Não tem, irmãos, como de uma fonte só sair, né, água dos dois tipos. É por isso que eu entendo esse texto de Tiago como um convite para a gente deixar que do nosso corpo, da nossa língua, jorre água doce na vida das pessoas, né? Palavras de Deus. E o 12 diz: meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, irmãos, aqui, né, aproveitando que Tiago usou aqui o exemplo, né, da figueira, né, da azeitona, da videira e de figos, a gente, irmãos, se nós, né, Deus nos deu um terreno fértil. Se a gente quiser colher, a gente vai ter que semear. Porque aquele que não semeia, irmãos, ele não colhe nada. E aquele, irmãos, que semear feijão, na safra vai colher feijão. Não adianta eu semear feijão e no final do ano, quando vir a safra, eu querer colher arroz. Não vai ter, irmãos. Então, Deus nos deu capacidade plena, principalmente da gente que já está na presença do Senhor. Deus nos deu um terreno muito fértil. E a gente, irmãos, é que escolhe o que a gente quer plantar nesse terreno. A gente escolhe se a gente não quer plantar nada, aquele terreno vai perder no mato. A gente escolhe, irmãos, o que a gente quer plantar. Se a gente quer plantar o bem ou se a gente quer plantar o mal. Mas, irmãos, no dia, né, ruim,
quando a gente precisa, a gente vai na nossa despensa e lá vai ter o que a gente plantou. O que a gente plantou, quando a gente for na nossa despensa, a gente precisar, a gente vai abrir lá e vai ter o que a gente colheu. Então, é algo muito sério que o Tiago está falando conosco aqui. Que a gente possa deixar, né, no Espírito Santo falar, né, por nossa boca, que a gente possa semear palavras, né, de ânimo, de incentivo do Senhor, e que a gente, irmãos, saiba plantar coisas de Deus, porque no dia que vier a doença, a gente vai orar e a gente vai ter crédito lá com Deus, e Deus vai o quê? Responder a nossa oração. Então é individual, irmãos, que a gente procure, né, cada um de nós controlar aquilo que a gente fala, controlar, né, as nossas palavras, sabermos usar, né, de maneira que glorifique o nome do Senhor na nossa língua, que a gente possa continuar sendo esse canal de bênção. Quantas pessoas, né, estão na presença do Senhor porque Deus usou a nossa língua para levar ali um versículo, um convite para a pessoa vir para a igreja. E muitas vezes o irmão ou a irmã pode pensar: eu não recordo de ninguém, não recorda de ninguém, mas para a honra e glória do Senhor, logo, logo você vai recordar, porque Deus vai te usar. Deus trouxe cada um de nós aqui, irmãos, porque Deus tem propósito na nossa vida. Deus não trouxe a gente aqui para encher banco, não. Deus trouxe aqui para a gente ter propósito. E muitas vezes a gente deixa dar lado para a palavra contrária, né, de desânimo, de falar que a gente não tem jeito, que não é capaz, e não dá lado para a palavra de Deus, que fala que tem jeito sim, que Deus vai fazer a boa obra. Não pegou Paulo quando era Saulo, era o perseguidor da igreja, assassino? Tem alguém que pior que ele? Não tem. É por isso que fala que o Paulo falava que dos piores ele era o pior. Mas não teve jeito para Jesus. Foi um grande pregador da palavra do Senhor, fundou diversas igrejas. Tem alguém aqui mais pregador que ele? Não tem também. Então a gente vê que quando ele era do mundo era terrível, mas quando ele deixou o Espírito Santo fazer a obra na vida dele, foi uma bênção sem tamanho, irmãos. Então o mesmo Deus que operou na vida dele está operando na nossa vida. Vamos dar crédito, irmãos. Essa palavra aqui não é uma palavra de repreensão, é um convite para a gente deixar o Espírito Santo do Senhor usar a nossa vida cada dia mais. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.